Graça e paz, igreja. Amém. Confesso para vocês que estou tensa, gente. Ai, meu Deus. É muito bom estar aqui hoje e começar com esse tempo de oração, né? Oração, intercessão, adoração. Um tempo onde a gente pode ir junto com a igreja do Senhor. Em unidade, não há limites para as nossas orações. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tirar toda a distração deste lugar, Pai. Te louvo, Pai, pela Tua presença aqui. Te agradeço pelos Teus anjos ministradores neste lugar. Abra, Senhor, os ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, a nossa mente. Ó Espírito Santo, fale. Traga revelação da Tua palavra para cada coração nesta noite. Que cada um receba uma porção nova nessa noite, Pai. Te agradeço, Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós somos fortes e corajosos. Nós estamos aqui porque nós não desistimos. Nós prosseguimos porque é o Senhor que nos fortalece. Nós somos vencedores porque o Senhor habita em nós. E por isso, nós podemos fazer todas as coisas. Obrigada, Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre... E o Nico já começou aí, cadeias quebradas, eita glória! E eu quero falar sobre oração. Essa última semana eu vejo que o Espírito Santo tem falado sobre isso, né? Jeane trouxe terça-feira sobre oração, a pastora Valéria trouxe sobre isso, né? As últimas pessoas que subiram aqui estão de fato trazendo a gente para esse lugar, para orar. Eu vejo que é um tempo onde o Senhor quer despertar uma igreja para levantar, como adorador, como intercessor, como aquele que entende o propósito e o chamado para essa prática de oração. Uma oração que, como Nicolas cantou, quebra cadeias, derruba altares, destrói fortalezas e altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Antes de começar, eu quero falar o voto derruba decreto. E eu quero falar para vocês alguns nomes que o Senhor colocou no meu coração a respeito disso. O nome Luísa, Cíntia, Glébia, Dr. Marley, Railda, Luzia. Eu botei poucos nomes porque se eu falasse todo mundo ia ficar a noite toda. Esses são alguns nomes que nesses últimos tempos nós temos recebido a resposta de oração. Nós temos recebido um diagnóstico de cura, diagnóstico de restauração, diagnóstico de salvação. E é muito bom saber que você faz parte disso. É muito bom saber que você faz parte de um avivamento que está acontecendo na vida do seu irmão. Uma dessas meninas, essa Luísa, é uma amiga de Raiza, que aconteceu um acidente com ela e milagrosamente o Senhor veio à noite, operou, ela precisava de uma cirurgia, e a igreja orando, e a igreja clamando, e a igreja quebrando cadeias, e através dessa oração intercessória, ela foi visitada à noite pelo Senhor, e o Senhor operou. No outro dia, ela ia fazer uma cirurgia, fizeram um raio-x e estava tudo no lugar. Então essa menina aqui, essa outra Cíntia, eu estou compartilhando porque é bom, gente, a gente saber que a gente fez parte. Você fez parte daquilo que aconteceu com o seu irmão. O Senhor nos chamou, a igreja do Senhor, para animar uns aos outros, para poder estar junto na batalha do outro. E essa menina Cíntia é uma menina que há uns 3 anos atrás, ela foi visitada pela igreja, ela trouxe uma amiga, minha amiga há muitos anos, ela estava passando por muitas situações. A pastora trouxe ela para a pastora Valéria também, com a amiga dela, que foi a respeito de casamento. E na época ela deu uma síndrome do pânico, que ela tinha medo de sair na porta da rua. E eu comecei a acompanhar ela, comecei a orar com ela, comecei a botar a confissão na casa dela. Nós começamos a tirar um tempo onde ela pegava lá o tempo dela de oração e eu de cá. E a gente entrou nessa batalha de vitória, e hoje ela se batizou essa semana. Ela não está conosco, mas ela está no reino. Ela está no reino, através das nossas intercessões, através daquilo que eu e você não abre mão. Essa menina Glébia, ano passado, ela trabalha na escola, ela é professora, e quando foi na reunião de mulheres, eu comecei a orar por ela. A pastora falou, pega algumas pessoas para você convidar, né?
E eu comecei a orar por ela estava passando por situações terríveis de depressão. Sendo professora da escola. Imagina uma professora que cuida de criança com depressão. Então ela tinha problemas seríssimos, ela pediu afastamento e, para a glória do Senhor, as donas da escola não tiraram ela da escola. E ela continuou na escola. E eu comecei a orar por ela, convidei ela para a reunião de mulheres, ela não veio. Mas essa semana ela chegou lá e falou para mim: a minha amiga, eu aceitei Jesus. Para a glória do Senhor, eu hoje faço parte de um outro reino e a minha vida foi transformada. Então, quando você pega uma situação onde você fala assim: amiga, eu posso tirar um tempo para orar. Se eu disser para vocês que eu orei todos os dias por ela de lá para cá, não, gente, eu orei por ela, o nome dela está no caderno, onde a gente ora toda quarta-feira. Então, a gente tem um caderno de oração onde a gente coloca os nomes das pessoas que no decorrer desse período aí de anos que a gente tem acompanhado, a gente tem um relatório onde a gente tira nome e coloca nome. Relatório de vitória e relatório não, vamos continuar perseverando na oração. E ali nós temos esse caderno onde a gente está ali, derramando as nossas orações, as nossas súplicas e adoração a respeito de cada pessoa que está ali. Então, essa outra aqui, esse outro rapaz é Dr. Marley, é um médico que estava passando também por uma condição de morte, onde o relatório foi: ele vai morrer essa noite. E uma madrugada o Senhor me chamou para orar por ele. Eu comecei a orar e interceder por esse homem, e para a glória do Senhor também, ele está melhor, já está andando. Então tem uma outra moça, e aí vai, vários casos. Mas o que eu quero focar aqui é dizer para vocês o valor da intercessão, o valor da oração. Aqui pode ter pessoas que nós estamos orando que são pedófilos, que são prostitutas, que são adúlteros, que são viciados, que são filhos de Deus que estão desviados. Não importa para quem é que você está orando. O que importa é que se Deus te levantou para orar por alguém, é por um propósito. É porque Deus quer restaurar, Deus quer reconciliar, Deus quer trazer arrependimento. Deus quer pegar o pedófilo e quer dar a oportunidade de ele se arrepender. E é isso que as nossas orações fazem. É isso que a nossa oração chama na terra. O Senhor disse que se eu ligar na terra, será ligado no céu. E o que desligar na terra, será desligado no céu. O Senhor está dizendo para mim e para você: o que você amaldiçoar, o que você amarrar aqui, será amarrado. E aquilo que você liberar, será liberado. Então essa é a autoridade que a igreja tem. Não por nós, mas pelo Espírito Santo. O Senhor nos deu um poder e uma autoridade no nome dele para que nós pudéssemos fazer isso. Para que nós pudéssemos ficar ali, buscar essas vidas até ser dia perfeito. E Deus tem me chamado um tempo, já tem um tempo que eu tenho orado mais, tem um tempo onde o Senhor tem me chamado para estar orando nessa parte de intercessão. E Ele tem falado no meu coração muito a respeito disso. E não é o céu que é ligado na terra, é a terra que liga no céu. Nós ligamos aqui. Nós fazemos isso. O Senhor falou comigo um dia, eu estava orando, o Senhor falou assim: filho, eu quero que você desligue. E ele começou a me dar exatamente qual a área da minha casa nesse dia que eu tinha que desligar. Aleluia. Eu fui desligando, eu fui falando, eu desligo isso na vida da minha filha, eu desligo isso na vida do meu marido. Sabe por quê? Porque existe uma mentira contada para nós a respeito dos nossos filhos. Existe uma capa que Satanás coloca para que você viva pelo que você está vendo. Isso é uma mentira. Nós nos frustramos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, magoados, decepcionados por uma mentira. Nós estamos decepcionados com o marido por quê? Se a verdade do Senhor é outra. Aleluia. Mas os nossos olhos, eles ficam tristes. A gente fica indignado com algumas posturas. Mas é da mentira. Você está indignado com a mentira. Toda vez que se levantar contra você um sentimento a respeito do seu irmão, a respeito do que você está vendo, é uma mentira de Satanás. Porque é a verdade do Senhor que está escrito. É isso aqui que está escrito. O Senhor diz que aqueles que jogam na terra vai colher. Virá chuvas da primavera, chuvas do outono, e essa semente vai germinar. Essa semente vai germinar. Porque é o que nós estamos jogando. Né? Então nós podemos derrubar altares, meus irmãos. Nós podemos derrubar altares que outros levantaram. Foi assim com Gideão. O que Gideão fez? Gideão foi lá, o Senhor vai lá e derruba o altar do seu pai. Antes de eu te dar a missão que você vai ter, aquilo que eu vou fazer de restauração através da sua vida, derruba o altar do seu pai. Elias, ele fez a mesma coisa. Antes de chover, ele falou: derruba o altar de Baal. E assim é.
A autoridade que o Senhor nos deu é essa autoridade, onde eu e você pode derrubar altares da nossa casa. Altares que foram levantados pelos nossos filhos. Nós podemos derrubar. Através da oração, através da intercessão, através da súplica, através do arrependimento e a confissão de pecados. Porque se eu confesso o pecado dos meus filhos diante do altar do Senhor, do meu marido, eu estou confessando por ele, estou pedindo perdão por ele. E eu estou fazendo isso. Então isso é dar esperança para a gente. Isso nos enche de esperança. A gente vê que tem jeito, sabe? Saber que aquilo ali que você está está levantando o seu filho daquele lugar. E certamente ele vai ser colocado num lugar alto. Certamente ele vai ser restaurado. Porque você está restaurando o altar. E eu quero ler com vocês lá em Neemias 1, versículo 4. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor amado, obrigada, Deus Todo-Poderoso. Amém? Neemias 1, 4. Aqui conta a história de quando Neemias ouviu um relatório a respeito da cidade de Jerusalém. E o amigo dele, Anani, chega e conta o que aconteceu em Jerusalém, que está lá, as paredes, os muros estão derrubados, as paredes não foram levantadas. E nesse momento, Neemias começa a entrar em intercessão. E ele fala assim, quando ouvi isso, que é esse relatório que eu estou dizendo, quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus uma oração. E eu quero chamar a atenção para essa parte onde ele fala assim, e alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Veja que a intercessão leva você para também uma prática espiritual. Quando nós sentimos dentro de nós o que está acontecendo, nós choramos, nós jejuamos, nós nos humilhamos. Não é só você chegar aqui e ficar... E eu não estou criticando isso, sabe, meu irmão? Eu estou falando que é mais. Sabe, é mais. Neemias fala que ele ficou por alguns dias chorando e jejuando por aquilo que ele ouviu. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Deus quer que eu e você chore, jejue, sinta a dor daquilo que está acontecendo com o outro. Tem acho que um mês mais ou menos que eu tive um sonho. E nesse sonho, sonho não, na verdade, eu tive uma visão. Eu estava deitada, aquele cochilinho da tarde, ali eu entrei e era uma visão. E aí, eu estava num lugar, era como se fosse um lugar aberto, como se fosse uma beira de um sítio, alguma coisa assim. E de repente, nesse sítio, eu conseguia ver muitas pessoas. As pessoas estavam bem, estavam todas tranquilas, é a segunda vez que eu tenho uma visão dentro disso. E de repente... vinha uma nuvem negra, essa nuvem negra vinha como uma nuvem de gafanhotos, e eram demônios. Essas pessoas estavam cheias de cor, como nós, né, cozinha, obrigada, Ari, Deus abençoe. Essas pessoas estavam com as suas cores, normal, todo mundo. E de repente, quando essa nuvem vinha de demônios, elas começavam a atacar, passavam em cada lugar que ela passava, a cor da pessoa era mudada, a pessoa ficava escura, perdida, ficava preto e branco. Sabe quando você está assistindo um desenho que é uma pintura sem preto e branco? Então as pessoas ficavam desse jeito. Então o nível de ataque era tão grande que eu conseguia ver as pessoas, de repente o estado emocional delas era transformado. Aqueles que estavam bem emocionalmente começavam a sentir síndrome do pânico, ansiedade, começavam a brigar, sabe? Era uma coisa horrível que eu vi, gente. Eu entrei em pânico. E de repente essa nuvem vinha na minha direção. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, eu estou com medo, vai vir pra cima de mim, vai me pegar. E aí, de repente eu comecei a orar. E eu comecei a orar, falei, não, eu vou orar. E quando eu comecei a orar, quando eu comecei a interceder, eu chamava o sangue de Jesus naquele lugar. Eu clamava, eu via a pastora, via Gerane, via alguns irmãos da igreja. E de repente abria-se um portal nesse lugar. E eu via 3 seres da Trindade, vestidos de branco, era uma luz tão forte, que invadiu o lugar de trevas. Invadiu o lugar de trevas. E de repente aquelas pessoas, deixa eu me limpar,
me arrepiar contando isso, porque foi muito forte. E aí, quando aquele lugar a luz foi abafando, foi dissipando as trevas, e as pessoas voltavam até a cor. A cor que estava escura, porque foi pelo ataque maligno, elas começavam a voltar a cor, então elas começavam a se acalmar. Elas começavam a ter o domínio, as emoções voltavam ao equilíbrio, né? E aquela visão foi, quando eu voltei, eu falei, misericórdia. Gente, é muito sério o que nós estamos falando. A intercessão é muito séria, sabe? É onde você tem a noção do que está acontecendo, dos ataques malignos que está acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, crise de ansiedade, sabe? Enfermidade. Uma vez a pastora Valéria falou comigo, numa época, falou assim, irmã, quando está acontecendo muita situação de enfermidade, você tem que ficar ligada. Tem uma coisa aí, tá? E eu falei assim, ai meu Deus, tem uma coisa aí, sabe? Então, os ataques é no nível desse nível que está acontecendo. É esse nível. A palavra diz que nos últimos tempos os demônios iam ser soltos muito mais do que antes. Hoje as emoções dos irmãos, as emoções da igreja estão abaladas emocionalmente, porque a gente está crendo em mentiras. Né? Na minha casa acontecem algumas situações e eu falo, tem hora que eu falo, Jesus, isso não é verdade do Senhor. Porque o que ele faz é isso, é mentir, é roubar e é destruir. Então tem muitos irmãos, muito povo que está sofrendo esse nível de ataque. Muita gente sofrendo esse nível de ataque na área de enfermidade. Aonde eu e você pode, como igreja, clamar o sangue de Jesus. E esse portal ser aberto e dissipar essas trevas na casa, na vida dos nossos irmãos. Restaurar. Nós podemos restaurar os altares, nós podemos olhar para a nossa casa e falar, qual é o altar que está aqui? Qual é o altar que está na minha casa, que eu levantei, ou que o meu marido levantou, ou que os meus filhos estão levantando? Porque essa palavra diz que eu posso desligar, eu posso desligar. Porque ele pode até estar fazendo algo errado. Mas quando entrar na minha casa, é santa. Eu santifico. O Senhor disse que o marido é santificado pelo convívio com a esposa cristã. Senão os filhos não seriam santificados. Então, hoje, Deus está nos chamando para esse olhar. Era assim que Jesus fazia. Jesus, ele olhava para as pessoas, ele se compadecia. Ao nível dele ver isso. Jesus via os ataques malignos que viviam em cada daquelas pessoas que ele curava, que ele libertava, que ele trazia visão. Porque são espíritos. A gente sabe que a enfermidade é espírito. Então o Senhor já disse que Ele já levou, nós somos curados, nós somos sarados pelo poder do nome de Jesus. E por isso eu posso chamar, abrir esse portal. Onde está, Senhor? Eu posso me levantar, como Neemias fez. Levantar com ações de graça, com jejum, com prantos. Então hoje eu também tenho visto muitas pessoas que querem, a gente vai para um lugar onde a gente clama, chama esse lugar, e a gente declara sobre a vida da pessoa libertação, salvação. E muitas pessoas vão nos procurar simplesmente pelos milagres. Muitos querem Jesus, querem os milagres, mas não querem Jesus. João fala isso, ele estava lá em João 6 ou 8, não me engano, e ele fala sobre isso. Quando ele vai fazer uma oração intercessória pela multiplicação. Vamos ler rapidinho lá, gente? A gente está com tempo, então... João 6. João 6, a partir do 5. João 6, 5. Amém? Jesus olhou em volta de si e viu que... Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe.
Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaremos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que sentem no chão. Então todos sentaram e havia muita grama naquele lugar, estava ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele recolheram os pedaços que sobraram, a fim de que não se perdessem nada. E aqui lá no 25, Jesus fala assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntou a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para a vida eterna. E aqui no 35 ele fala assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Você percebe que aqui Deus está oferecendo um outro tipo de pão. Nós, quando oramos, nós estamos chamando à existência a cura, a salvação, a libertação daqueles que nós estamos acompanhando em oração intercessória. Só que Deus está falando, além de você orar por isso tudo, além de você oferecer os milagres, o que pode fazer o poder da oração? Você vai oferecer àquele que tem a vida eterna. Aquela cura que você gerou na oração vai produzir em Jesus para sempre. Jesus está dizendo que aquele que comer dele e que beber do sangue dele nunca mais ficará doente, nunca mais terá fome. Deus chama uma multidão para olhar não somente para aquilo que é externo, mas aquilo que dura para sempre. Então, quando ele chega cá na frente, que as pessoas começam, eles vão cá para frente, cá para o... E cá para os 60. Depois que Jesus começou a falar essas palavras para eles e foi dizendo para eles: olha, não queira só esse milagre que eu posso fazer muito mais sobre a vida de vocês. Eu posso fazer hoje, eu posso fazer amanhã, e eu posso te dar a vida eterna. E muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente, nós vamos poder oferecer uma oração. Eles vão poder ser curados só por um determinado tempo, né? Aquela oração que a gente fez vai durar por algum tempo, porque eles não querem aquilo que dura para sempre. Porque Jesus é aquele que mantém o milagre em nós. Se você não conhecer Jesus, se você não conhecer quem é Ele, não tem como você manter-se curado, você manter-se liberto. Não tem como. Ou você se relaciona com o Evangelho e você sabe quem é Jesus, ou do contrário, você não terá essa vida. Então, quando ele começa a dizer para os discípulos, ele fala assim, ó, no 60, muitos seguidores de Jesus, quando ouviram isso, reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Jesus não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Muitos irão abandonar Jesus porque comeram do pão e só queriam pão natural. Muitos vão ficar com você até o dia que você orar e ser curado. Ou eu estou aqui com a irmã Vera, porque a irmã Vera ora por mim e eu vou vir para a casa dela todo dia, porque a gente está ali, eu sei que Deus vai fazer. Mas depois que ela receber, ela vai dizer: é muito dura essa palavra. Foi isso que eles disseram: é muito duro isso. É muito duro. Porque muitos vão dizer: não, eu vou embora. Jesus olha para eles e fala assim: vocês? Tá bom. E aí vamos lá. E ele fala assim: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Nós não podemos dar a vida. Nós podemos orar, podemos interceder, podemos clamar o sangue de Jesus, mas nós não podemos dar a vida. Só quem pode dar a vida é o Filho do Homem. Então, se essas pessoas não entenderem que Jesus dá a vida, elas vão viver assim.
sempre procurando de igreja a igreja. Às vezes a gente vê isso, né? Você pula aqui, pega um milagre aqui, pula aqui, pula um milagre aqui, mas você não firma. Quando Paulo escreve a igreja de Coríntios, ele fala assim, olha, vocês têm todos os dons espirituais porque vocês têm o evangelho imprimido em vocês. Que o que faz nós crescermos e ter tudo aquilo que Deus nos deu é o evangelho. Ele faz com que nós cresçamos, sejamos libertos e isso dura para sempre. Então ele fala bem assim, ele chega cá no 65 e fala assim, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Será que se eu não ver aquilo que eu estou orando, eu vou querer ir embora? Jesus está dizendo, será que você vai ficar se aquilo que você está procurando não for? Se for da vontade do Senhor algumas coisas, nós sabemos que tudo é da vontade dele. Todas as coisas só acontecem se for da vontade do Senhor. Então Jesus faz uma pergunta, vocês querem ir embora também? Muitos vão querer, porque eles só querem o pão que dura, que perece. Então os que querem o pão da vida, aquele pão que produz a cura eterna, a salvação, a libertação, é permanecer com Jesus. Se aquelas pessoas que eu estou intercedendo, eu não me atentar para orar e pedir para que elas se arrependam e para que elas se reconciliem com o Senhor, sinto muito, meus irmãos, vai durar apenas um momento. O pão foi multiplicado, eles se alimentaram, mas quando eles viram que o pão da vida, essa conversa é muito difícil, é muito dura essas palavras. Quando nós vamos ministrar para alguém que precisa fazer algumas escolhas acerca de algumas coisas, elas falam assim, é muito duro esse evangelho. É muito duro isso. Não, mas eu não quero. Eu acho que, geralmente, como já me falou aquele dia, né? Mas eu já tenho Jesus. Acabou aqui, ele tem me abençoado, ele tem feito muitas coisas na minha vida, mas ele quer te dar algo que é eterno. Não é sobre milagres. Tanto que ele fala para o povo, eu não quero. Eu não vou dar sinal a vocês nenhum de milagre. Não vou dar sinal. Então Deus está chamando para que quando eu estiver orando, eu clame para que essas pessoas queiram Jesus. Porque a minha intercessão vai fazer muita coisa, meus irmãos. Aleluia. E nós somos chamados para isso, para nos compadecer, para ter paciência. Essa semana eu estava passando uma situação e de repente eu falei com minha irmã uma situação, ela me mandou uma mensagem e eu falei, não, eu acho que isso aqui não é comigo não, isso aqui, eu não estou decidindo nessa área aqui não. Eu falei, Espírito Santo, eu não estou aqui. Você sabe, meu irmão, quando você está orgulhoso, você sabe quando você está sem paciência, você sabe. Então quando alguém fala, isso é orgulho, você fala, não, isso aqui não é orgulho. Então eu falei, Espírito Santo, fala para mim o que tem aqui. O que eu preciso praticar para poder eu alcançar o que o Senhor está dizendo aqui a respeito disso aqui? O Senhor falou, paciência. Paciência. Porque a paciência gera perseverança. E a perseverança gera vitória. Se eu não tiver paciência como o Senhor tem comigo, todos os dias de manhã o Senhor acorda, nós acordamos, o Senhor fala, eu conheço aquela ali, eu tenho paciência, eu vou dar mais um dia para ela, porque eu sei quem é a verdade, a minha verdade a respeito dela. E eu vou ter paciência, eu vou ter misericórdia, eu vou dar para ela hoje a minha bondade, o meu amor. Mas a gente não quer ter paciência com o outro, né? A gente não quer. Porque você fala, não acredito, de novo. Paciência, meu irmão. Paciência. Se nós não exercermos a paciência acerca de todas as áreas, nós vamos ficar ansiosos. Nós vamos murmurar. Nós vamos pecar contra o Senhor. Nós vamos ter um linguajar doble. Porque eu falo uma hora que eu creio e outra hora eu olho para aquilo que eu estou vendo, que é uma mentira. Se seu marido já está numa área que não está do jeito que Deus está falando, é uma mentira. A palavra diz o quê? Que ele é livre, que ele tem bom testemunho de fora, que ele é um sacerdote do Senhor, que ele cuida da família, que ele direciona os filhos. Mas ele não está fazendo isso, é uma mentira. Isso é uma mentira, Satanás quer que você acredite. Sabe como? Com essa miríade, com esse miridizão, com esse tanto de demônios que ele enviou para entrar na sua mente, para cegar você.
e trazer as suas emoções desequilibradas. Porque nós somos emocionalmente, minha irmã, todo dia a gente fica ali, a gente tem que escolher. Essa semana eu estava falando com a irmã, falei, minha filha, você tem que escolher todos os dias. Não deixar que venha. E quando vir, você tem que falar por onde entrou. Por que porta entrou essa sugestão de desânimo? Por que porta entrou essa impaciência? E aí eu mando embora. E eu levanto um altar e digo, Senhor, obrigada, porque eu e a minha casa serve ao Senhor. Então, quando eu entro nesse lugar, quando Neemias entrou neste lugar de jejum e de oração, de súplicas, ele foi ouvido. Lá em Isaías 62, fala sobre atalaias. O Senhor diz que nós somos atalaias. Eu e você são aqueles que clamam dia e noite para que se cumpra a verdade do Senhor, para que se cumpra a palavra. Aí o Senhor fala bem assim, para que vocês fiquem na minha presença, para me lembrar. Gente, Deus precisa se lembrar? Não, né? Ele fala para que vocês me lembrem o cumprimento da minha palavra. Para que vocês me lembrem de noite que aquilo que o Senhor disse a respeito de Jerusalém, como Neemias falou, ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para o Senhor aqui, Deus. O Senhor disse que depois de um tempo o Senhor levaria cativo pela desobediência, mas que o Senhor faria voltar. E o Senhor foi o Senhor que libertou esse povo. Foi o Senhor que fez eles voltarem. Estou lembrando para o Senhor que o Senhor fez eles voltarem agora. Nós precisamos reconstruir essas muralhas. Então me ajuda, me dá direcionamento, me diz como fazer. E aí o Senhor foi lá e deu a Neemias aquilo que ele precisava. Porque além de conhecer a palavra, Neemias lembrou a Deus a aliança que ele fez. Então quando nós levantamos, nós fazemos um altar. E nós colocamos ali aquilo que eu e você crê. A paz de Deus excede todo o entendimento. E Ele guarda a minha mente e o meu coração guardado nessa palavra. Então que a igreja do Senhor se levante e que ofereça a Jesus. Que na oração diga, Senhor, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui de pé, na sua presença, clamando arrependimento, clamando salvação, Pai. E reconciliação. Não deixe de chamar a salvação para essa pessoa. Não deixe de, quando você estiver ali, dizendo para ele, não, eu vou orar com você. Jesus cura, Jesus salva. Mas deixa eu te falar aqui, Ele é o pão da vida. Se você quiser isso aqui, vai ser só por um tempo. Você vai ter a cura, você vai alcançar, porque Deus é bom e misericordioso. Mas se você não quiser Ele, daqui um ano, vai voltar. Daqui um ano, vai ficar ruim de novo. Porque é Ele que faz com que aquela cura seja permanente. Então, todos os dias Ele fala, você é sarada, você é curada, levanta e anda. Eu fui para a academia. E aí, gente, vou te falar, viu? Tendo o carro da minha irmã, ver a casa se arrastada. Oi, meu Deus! E aí eu falei assim, eu cheguei na porta, eu tirei umas fotos, né, gente, para poder ver como é que estava a situação, né? E aí eu botei na minha mente aquelas fotos, eu falei, Jesus, eu saio para a academia, quando o Daigo fala assim, nunca mais vou ser fraca, nunca mais vou ser fraca, nunca mais vou ser fraca. Mas eu posso dizer a confissão que eu for, se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou ser fraca, eu não vou ser forte. É por causa dele que eu sou forte. Aí eu posso dizer que eu vou ser fraca. Eu vou ser forte porque ele está em mim, ele habita em mim. E a força que eu tenho vem dele. Os dons vêm dele. O Espírito Santo, ele nos usa e é um automóvel, mas é dele, a glória do Senhor. Nós usamos esse poder que ele nos deu para nos fortalecer. E eu falei, nunca mais eu vou ser fraca. Eu levanto. Nunca mais eu vou ser fraca, nunca mais eu vou ser fraca. E eu falo, Jesus, me ajuda. Porque nós somos é corpo, alma e espírito. E eu sempre fui, meu Deus do céu. Mas eu louvo ao Senhor que irmãos ora. Irmãos que levantam e falam, meu Deus, fortalece ela na alma, no corpo, no espírito, Jesus, faz arrependimento. E aí a gente vai nesse lugar e aí quando você vai ver, a igreja começa a andar. A igreja começa a se levantar. Né? O corpo de Cristo começa a vir essa luz que toma conta do ambiente e transforma. Porque o sangue de Jesus, ele é o único que pode entrar e fazer um rebuliço sobrenatural na vida da gente. Então, quando você ganha uma força, eu estava conversando com a irmã, ela pediu para orar por ela, e eu fiquei orando por ela. Ela disse que na hora que ela estava em casa, ela viu os maxilares dela estourando, porque a situação era aqui, né? E ela disse que viu estalando. Ela disse que recebeu 3 estalos. E ela compartilhou comigo, eu falei, que hora foi isso? Eu falei, pois é, na hora que você estava na intercessão. O sangue veio cá, Jesus veio cá e falou, curou. Sarado, levantou. Porque eu e você tem que entender que o poder que foi nos dado para que eu chamasse a existência é dele. E ele faz a oração eficaz
A oração é eficaz, a oração faz aquilo que ela tem que fazer. Ela abre porta, ela fecha a porta, ela desliga e ela liga. Ela amarra aquela área que você ainda está vendo e fala, meu Deus, mas ela amarra. A oração foi nos dada para que eu pudesse desligar aqui na terra. Amém? Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por uma igreja forte, corajosa, valente. Uma igreja destemida. Uma igreja que entendeu, Pai, que melhor é dar do que receber. Obrigada, Jesus, porque nós seremos chamados para chamar a existência. Nós somos chamados, Senhor, para chamar a existência a vida. Nós somos chamados para chamar a existência a reconciliação, salvação, cura. Obrigada, Jesus, por essa igreja empoderada da Tua palavra, cheia de dons, Pai. Obrigada pela ousadia na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Pai, como levar essa palavra que liberta, como levar esse pão no céu, esse pão que não perece, esse pão que liberta, esse pão que traz arrependimento, Senhor. Obrigada, Jesus, porque se eles não comerem o pão que desceu do céu, a vida não está neles. Oh Deus, obrigada, porque nós estamos aqui na Tua presença e nos ensina a orar, Pai. Nos ensina a nos colocar na Tua presença com coragem. Nos ensina, Senhor, a tirar a preguiça. Oh Pai, nós repreendemos a preguiça na nossa vida. Nós repreendemos a distração, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ajudar a cumprir. Cada um de nós, Pai, fomos chamados para um propósito. E para a intercessão, todos foram chamados para orar sem cessar. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua paciência conosco. Obrigada, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigada por avivar em nós, por nos dar coragem todos os dias, Senhor. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. Fica conosco nesta noite. Leva cada um para casa no poder do nome de Jesus. Amém. Vamos orar um pouquinho agora em línguas. E glória a Deus.